Dando continuidade, então, às nossas equações da energia, vamos estudar como a nossa equação de energia ela se comporta quando nós levamos em consideração como variáveis independentes a temperatura e a pressão, ok? Quando a gente vai considerar a temperatura e a pressão como variáveis independentes, tá? É mais fácil a gente utilizar a nossa entalpia, em vez de utilizarmos a nossa energia interna, ok? Então, para as variáveis independentes, vamos colocar assim, T e P, é mais fácil utilizarmos o conceito de entalpia. Se a gente parar para analisar o nosso conceito de entalpia, nós vimos que era um conceito relacionado ao calor de transformação em um processo. E durante o calor de transformação, geralmente a nossa temperatura ou a nossa pressão, ela permanecem constantes, né? Então esse é um dos motivos da gente utilizar aí a entropia H, ok? Então a gente pode colocar que a diferença, né, de entalpia entre dois estados em equilíbrio que diferem em dt e dp suas temperatura e pressões, vamos falar assim, é dado por, então o meu diferencial de entalpia, dH, ele vai ser um ΔH ΔT, a pressão constante, dt, mais ΔH ΔP, mantida a minha temperatura constante, dP, ok? E essa daqui, então, é a nossa equação 08, tá? E, novamente, né? O que significa esse meu termo aqui? Ele é basicamente a inclinação da curva, ok? Então, ele é a inclinação da curva em um processo em que a minha pressão é constante. Então, aí, em um processo isobárico. E esse cara aqui, ele é a inclinação da curva em um processo em que a minha temperatura ela é constante, ou seja, em um processo isotérmico. Ok? E a gente pode, então, né, ir para um sistema PVT, a gente pode determinar a nossa energia interna, que ela é dada por um H igual a U mais PV, e, portanto, o DH, a diferencial da minha entalpia, ela vai ser um DU mais o meu PdV mais o meu V dP, ok? Então, vamos chamar isso daqui de 9, tá? E relembrando a nossa equação da primeira lei da termodinâmica, a gente consegue relacionar então a equação 9 com a equação da primeira lei da termodinâmica. Ok? Então vamos lá. Em que o meu d' aqui é igual a du mais
PDV. Novamente, lembrando, quando eu coloco PDV, eu estou falando que o meu processo, que está levando de um estado A aí para um estado B qualquer, que eu estou considerando esses estados com uma diferença dt e dp de temperatura e pressão, tá? Ele é um processo reversível. Então eu posso escrever então aqui o meu DU, né? Eu posso substituir aqui DU PDV. Então vou colocar aqui, ó, D' Q, que é DU mais PDV. Então tá aqui. DU mais PDV, ele é, então, a minha diferença de entalpia menos o meu VDP. Ok? Então ele é DH menos VDP. Ok? Então posso escrever aqui DH, ele é D' mais VDP. Então vamos chamar de equação 10 e vamos substituir a nossa equação 10 na nossa equação 8, essa daqui. Então, substituindo 10 em 8, substituindo a equação 10 na nossa equação 8, eu vou ficar então aqui D' Q mais VDP é del H del T, a pressão constante dt mais del H del P, a temperatura constante dp. Ok? Então, rearranjando os termos, esse meu termo para o outro lado da equação, eu posso escrever então o meu D' Q é igual a um DH del T, a pressão constante dt, mais del H del P, a temperatura constante. Esse cara está positivo, veio para o outro lado da equação, vai ficar com um sinal negativo, menos V dp. E essa então é a nossa equação número 11. E vamos começar agora então a fazer os mesmos procedimentos que nós fizemos na nossa aula anterior, em que nós estudamos as relações para uma superfície U, T e V. Ok? Assim como naquele caso, né, nós tínhamos a nossa equação de, em vez de ser o DH, nós tínhamos uma equação que era DU, ok? E lá eu falei para vocês que o primeiro termo ele era uma propriedade do sistema, tá? E nesse caso aqui que agora, esse termo aqui, ele vai também corresponder a uma propriedade do nosso sistema, tá? Ao passo que esse meu segundo termo, ou seja, a razão ou a forma como a minha entalpia varia com a pressão, mantendo-se a temperatura constante, ele é um termo que a gente pode determinar ele a partir da nossa equação de estado, ok? E aí a gente consegue demonstrar isso, tá? Através de algumas relações que eu vou explicitar para vocês essas relações no momento em que nós formos falar sobre o experimento de Gay-Lussac-Joule, tá? Especificamente esse termo, né, de entalpia, quando nós explicitarmos eles, nós vamos deixar muito claro a dependência dele com a pressão e a temperatura quando nós fizermos o nosso experimento de Joule-Thomson, que é um experimento muito utilizado em processos de refrigeração, tá? Onde nós vemos curvas isentálpicas, ou seja, curvas em que a minha entalpia ela permanece constante. Tá? Então, mantenham isso aí em mente. Tá? O meu primeiro termo
da equação, esse termo aqui. Ele é um termo que vai ser uma propriedade do sistema, e o meu segundo termo ele é um termo que a gente pode derivar conhecendo as equações de estado do sistema. Então, vamos voltar para a nossa equação 11, em que nós estávamos, né? E vamos, então, estudar um caso específico de um processo, que vai ser o primeiro, que vai ser para um processo isobárico, ok? Ou seja, em que o meu dp ele é igual a zero, né? E todo esse meu segundo termo do lado esquerdo da minha equação 11, ele vai se anular, porque eu não tenho diferença de pressão entre os meus dois estados que o meu sistema está evoluindo. Tá? Então, ele é igual a zero. E a minha equação 11, tá? Então, a equação 11 fica sob a forma. Ela vai ser um d', mantendo a minha pressão constante. Então, eu uso um índice P, ok? Que é um ΔH, ΔT, a pressão constante, dt a uma pressão constante. Tá? Como dito na nossa aula de capacidade térmica, né, nós, em um processo em que a minha pressão é constante, a troca de calor no meu sistema ela se dá com uma capacidade térmica que nós chamamos capacidade térmica a pressão constante, ou o calor específico a pressão constante. E a quantidade de calor envolvida nessa troca, a gente pode escrever como sendo um Cp, dt, a minha pressão constante, que vai ser igual a um ΔH, ΔT, a pressão constante, dt, a pressão constante. Ok? Então, sem nenhum pudor ou medo, a mesma variação de temperatura, pressão constante está ocorrendo nos dois lados. Então, eu defino que o meu Cp é a variação da entalpia com a temperatura em um processo a pressão constante. Ok? E aí o significado da nossa equação 12, ok? Vamos chamar ela de equação 12. Ela é exatamente igual o significado da minha equação em que nós definimos o CV, que é a capacidade térmica a volume constante. Ou seja, o meu Cp ela nada mais é do que a inclinação de uma curva isobárica em uma superfície HTP. Tá? Então, a inclinação dessa curva em uma superfície isobárica, a inclinação de uma curva isobárica em uma superfície HTP corresponde ao meu calor específico, à pressão constante. Ok? Então, vamos só deixar isso claro aqui. Vamos fazer um textinho. Tá? E eu jogo o vídeo para frente. Tá? A inclinação ok? Então, a inclinação na superfície, a inclinação de uma curva na superfície HTP nos dá o valor do meu calor específico, a pressão constante. Certo? E isso é uma propriedade do sistema, da mesma forma como o CV o é, tá? na nossa análise anterior, e do mesmo jeito que beta e kappa também o eram na nossa equação de estado PVT. Okay? Então, vamos reescrever a equação número 11, tá? Utilizando a nossa definição de calor específico à pressão constante. Tá? Então, reescrevendo a equação 11, a gente vai ter então que d' é igual a um Cp dt mais ΔH, ΔP, temperatura constante, menos V, dP. Okay? Então, vamos chamar isso aqui de equação 13. Tá?
E novamente, agora a gente para um processo isotérmico. Ou seja, um processo em que o meu dt ele é igual a zero, tá? Nesse caso aqui, o meu primeiro termo do lado direito da minha equação 13, ele zera, e eu vou ficar então que a minha quantidade de calor envolvida em um processo isotérmico, a temperatura constante, ele vai ser igual à minha variação da entalpia com a pressão, mantido a minha temperatura constante, menos V, vezes dP, a temperatura constante. Ok? Então eu vou ficar aqui dq' é igual a um ΔH, ΔP, a temperatura constante dP de T, menos V dP de T. Ok? E o que essa equação nos está dizendo? É exatamente igual ao caso em que nós estudamos a energia interna, a temperatura e volume, né? Então esse meu termo aqui, então é a quantidade, então ela é a quantidade de calor absorvida ou a quantidade de calor liberada em um processo, tá? Aí absorvida a gente tem um sinal positivo e liberado um sinal negativo que sai do sistema, tá? Que corresponde, então, vamos imaginar que o meu sistema está absorvendo calor, esse aumento, quer dizer, essa absorção de calor provoca, então, vamos falar assim, um aumento, né? Ou uma diminuição, no caso de liberar, diminuição na entalpia do sistema, é o meu primeiro termo do lado direito, ok? E por último, esse meu termo aqui corresponde ao trabalho realizado pelo ou sobre, tá? Aí você tem que ver o sinal, o sistema, ok? Então, novamente, essa daqui, a minha equação, vamos chamar aqui de equação 14, ela é uma equação generalizada da nossa primeira lei da termodinâmica, ok? Se nós lembrarmos da nossa penúltima aula, em que eu apresentei para vocês os processos ao longo os processos utilizando a primeira lei da termodinâmica para um gás ideal, né? Eu lembro muito bem, e eu vou colocar até o vídeo aqui para vocês, só para vocês não acharem que eu estou mentindo, que num diagrama PV, em um processo isotérmico, tá? Se eu saio aí de uma pressão P0 e um volume V0 e chego no volume final e uma pressão final, nós tínhamos colocado que o trabalho, ou vamos colocar em formas diferenciais, o meu linha W tá? É igual a um D' Q, já que a variação da energia interna é zero para um processo a temperatura constante com gás ideal. Tá? E aí nós demonstramos então que o D' Q ele era simplesmente a minha integral de dV, certo? Ou seja, é exatamente aqui essa nossa equação. Por quê? Porque se nós pegarmos a nossa equação dos gases ideais, PV igual a RT, e tomar a diferencial dessa equação, a gente pode escrever que o meu P dV mais V dP, aqui aplicando a regra da cadeia, ele é um R dt, tá?
como a gente está num processo isotérmico, o meu DT é zero. Então eu tenho que PDV é igual a menos o meu VDP. Então, ou seja, a minha quantidade de calor envolvida ao longo de uma curva isotérmica para um gás ideal, ela é menos um VDP. Ok? E é exatamente isso que a equação 14 mostra. Né? Só que a minha equação 14 ela mostra para um caso abrangente, ou seja, para qualquer sistema, não apenas para um sistema de gás ideal. Tá? De fato, para um gás ideal, nós vamos ver, né, que o meu ΔH, ΔP, mantido a minha temperatura constante, é igual a zero para o gás ideal. Ok? E isso a gente vai demonstrar através do experimento de Joule-Thomson. Tá? Então, se a gente pega um caso particular, que é o nosso caso de um gás ideal, né? A nossa equação 14, ela retoma a nossa equação do nosso gás ideal, utilizando a primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, a análise que nós estamos fazendo hoje, ela é uma análise mais profunda da termodinâmica, ok? E ela é válida para qualquer sistema, tá? Se você tiver com gás ideal, esse meu primeiro termo do lado direito, ele é simplesmente zero. E você tem que entender por que ele é zero, e ao longo do nosso curso eu vou mostrar por que ele é zero para um gás ideal. Ok? Bom, então a nossa equação 14, ela remete ainda à nossa primeira lei de uma forma muito clara, que é a quantidade de calor envolvida no processo. Parte desse calor ele é utilizado para aumentar a energia interna do meu sistema, tá? Uma vez que a entalpia está envolvida com a energia interna, e parte dele é utilizado na realização de trabalho. Ok? Para um processo adiabático agora, tá? Para a gente terminar essa aula curtinha. Então, para um processo adiabático, em que o meu dele aqui ele é igual a zero, tá? A nossa equação 13, ela vai ter o seu membro do lado esquerdo igual a zero. Então, a equação 13 fica sob a forma. Então, ela é zero, igual a um CP dt índice S, tá? Lembrando que o meu índice S ele remota a processos isentrópicos, onde a entropia não varia, tá? E num processo em que a entropia não varia, nós temos essencialmente um processo adiabático, em que não há troca de calor. Então, Cp dt em S mais ΔH ΔP, mantida a temperatura constante, menos V dP em S. Ok? Então, eu vou poder escrever essa equação, tá? Cp dTs, que é igual a menos ΔH ΔP, temperatura, menos V dP em S. Tá? Ou a gente pode escrever que o meu Cp ele é um ΔT ΔP em um processo adiabático é igual a menos ΔH ΔP, mantida a temperatura constante, menos V. Ok? E então essa daqui é a minha equação número 15, né, que retoma aí os nossos processos adiabáticos. Tá? Novamente, né, se esse meu termo for tomado como zero,
tá? Se isso daqui for tomado como zero para um gás ideal, a gente retoma as nossas equações de um gás ideal quando a gente aplica diretamente a primeira lei da termodinâmica, tá? Fica em casa a critério de vocês mostrarem isso. E o que eu tinha para falar para superfícies de entalpia, temperatura e pressão era apenas isso. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, me escrevam, me mandem um e-mail, deixem uns comentários aí que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Tá? Espero que seja útil para vocês a aula. Bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal.